E aí, pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje, então, a gente vai dar seguimento ao desenvolvimento da Stock Tracker ali, e a gente vai falar de teste de integração, tá? Eu já falei de teste de integração aqui no canal em 2022, tá? Embora tenha sido lá em 2022, ainda é, ainda é bem atual, tá? Ainda dá para se guiar bastante por esse vídeo aqui. Aqui nesse vídeo, na época, eu utilizava o banco Postgres, e os testes de integração a gente utilizou um banco H2, esqueci o nome do banco. Meu Deus, esqueci. H2 alguma coisa. E para os testes, tá? A ideia no vídeo de hoje é a gente utilizar também a mesma stack que a gente utilizou aqui, tá? A gente vai fazer teste de integração aqui utilizando o mock MVC para fazer as chamadas para nossos controllers. Só que o banco, eu vou usar o banco realmente o mesmo que eu uso para o Stock Tracker. Lembra que nessa aplicação aqui a gente usa Mongo. Então eu quero o que eu quero fazer? Eu vou usar o teste containers, que é uma biblioteca, para que quando rode o meu teste de integração, um banco Mongo levante. Então eu preciso do Docker, tá? Lembrando, eu vou precisar aqui ter o Docker instalado. Então o teste container vai levantar uma instância do Mongo ali e vai fazer os testes no Mongo que ele levantou. E aí no final dos testes esse Mongo some ali do Docker. Então eu faço os testes de integração no mesmo banco, né? Que a minha aplicação está rodando, que é usando o Mongo. Então bora lá. A ideia é a gente ver, a gente fazer os testes de integração então nos nossos endpoints. E a ideia é a gente fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer, como a gente tem cadastro de usuário aqui e a gente tem cadastro de ação, a ideia é a gente fazer pelo menos aqui, ó, 3, 4, tá? Então vão ter testes, são 4 testes de integração aqui. Então o vídeo vai ser um pouco longo, mas vai ser bem interessante. Vai abordar um pouco mais de coisa que eu abordei lá no vídeo de 2022. No vídeo de 2022, por exemplo, aqui, a gente tinha também Spring Security, mas aqui a gente utilizou esse add filters igual a false, ou seja, ele não levava em consideração o Spring Security. Então a gente fazia as chamadas para controller independente de quem estivesse fazendo a chamada, tá? Se tivesse autenticado ou não. Aqui a gente não vai fazer, tá? Então a gente vai utilizar ah, as roles. Caso eu não tenha permissão, a gente vai ter um problema aqui ao tentar fazer o teste por exemplo, numa controller que eu não esteja autenticado, tá? A gente vai ver, a gente vai fazer esses testes aqui. Então vai ser um vídeo longo, mas vai ser bem interessante aqui. Então bora lá. Bom, eu falei que a gente vai usar teste container, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu já deixei alguns pedaços de código aqui justamente para não ficar tão demorado o vídeo. Então a gente vai utilizando isso aqui como base. Beleza, então a minha aplicação está aqui. Até deixa eu mostrar para vocês aqui, quem está acompanhando, tá? Esse vídeo serve para quem não está acompanhando, tá? O desenvolvimento da Stock Tracker aqui, porque vai falar de teste de integração, o que eu vou falar aqui serve para outros projetos também. Tanto é que depois eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, como é que eu usaria o teste container para Postgres aqui. Aqui eu tenho o exemplo do Mongo que eu vou usar, mas tem o exemplo de Postgres. Então, para quem está acompanhando o Stock Tracker, eu fiz algumas atualizações aqui. Eu criei uma exception chamada Resource Already Exist Exception. Então, ou seja, quando ele tenta cadastrar aqui, salvar uma ação que já existe, né? Lembrando que quando eu salvo a primeira vez uma ação, ele entra por aqui. Quando eu quero adicionar uma compra de uma ação que já existe, a ideia é que seja por aqui. Então, eu faço uma validação aqui, ó. Se por acaso eu estiver salvando mais uma ação que já exista, eu não trato mais, eu dou uma exceção aqui dizendo que a ação já existe, tá? E aí a entrada deve ser por outro endpoint lá. Então eu criei uma exception específica, Resource Already Exception, que está aqui, ó. E eu também criei a Global Exception Handler e coloquei validações também. Eu utilizei a validation e aí eu coloquei aqui o valid e nas requisições eu coloquei os not blank aqui, ó, para não poder mandar em branco na hora de autenticar, na hora de registrar, na hora de mandar umas... Opa, cadê? Aqui, ó, request. Então, na hora de autenticar, registrar um usuário, salvar aqui, ó, tudo tá com as anotações certinhas para não vir em branco, tá? E aí, eu criei a Global Exception Handler para pegar essas exceções aqui, tratar e mandar um erro response aqui, que é um objeto que tem a data atual, qual foi o erro que deu. Aqui, no caso, quando for
atributos que vierem em branco ali vai dizer qual atributo vem em branco por quê. Aqui, ó, usuário sem inválidos quando tem bad credentials ou o usuário não existe. Eu retorno um bad request. E aqui quando o usuário, quando algum recurso já existe, ele me manda que tem conflito aqui. Então, retorna um 409. E aqui tem um objeto error response que ele retorna. Então, isso está no GitHub, tá? Então, isso aqui eu fiz fora, não tem vídeo gravado disso, então é só atualizar o código lá no GitHub. Beleza. Então, só que eu mexi aqui, mas eu ainda também não comitei lá. Depois eu ter que mexer aqui, acho que eu mexi também no teste que a gente fez no Mockito do vídeo anterior. Que eu alterei aqui qual era a exceção que retornava. Beleza. Então, bora lá para as controllers. Então, o que eu vou fazer aqui é, primeiro vamos mexer aqui no build Gradle para adicionar. Eu vou adicionar aqui, ó. Opa. Três bibliotecas aqui, ó. Eu adicionei, como a gente tem Spring Security, eu adicionei o Spring Security Test aqui, ó, que a gente vai precisar dele. E adicionei o test containers aqui, o Mongo e JUnit Jupyter aqui, o test container. Então a gente precisa desses dois aqui. Beleza? Eu vou dar um refresh aqui no Gradle para ele baixar as bibliotecas. Então tem essas três dependências novas aqui. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Então aqui eu já fiz essa parte aqui, ó, criar Base Integration Test. Então a gente vai criar essa classe aqui. Eu vou criar um de controller aqui. E ela vai ter estas. Então, Spring Boot Test, autoconfigure mock MVC. Eu preciso dessa anotação para que eu consiga fazer esse auto-wire de mock MVC. Mock MVC que vai fazer a chamada para nossas controllers, né? Eu preciso dele, ó. Se não tiver aqui, ó, ele vai reclamar ali, ó. E aqui vem a parte do teste container, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? MongoDB container. Então, aqui eu vou configurar para que eu tenha um container do Mongo, ó. E eu vou usar o Mongo 4, que é o mesmo que eu estou usando na minha aplicação aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um Mongo aqui no meu Docker, ó? Então, esse Mongo está até parado, tá? Se eu tentar levantar a aplicação, não vai funcionar. Então, a ideia é que quando eu faço o Spring Boot Test, eu vou ter um contexto da aplicação subindo, tá? Então, nesse momento, um container do Mongo vai ser criado no meu Docker. É um outro Mongo aqui que vai aparecer. E eu tenho essa configuração aqui de Dynamic Property Source, que é para configurar nesse Mongo qual é o caminho. Qual é o caminho que ele está. Então, eu vou ter esse Dynamic Property Source aqui, que é colocando aqui qual é o URI dele, ó, para ele conectar. Tá? E aí aqui eu vou botar um before all, porque o que acontece? Todos os testes que a gente fizer agora, a gente vai estender dessa Base Integration Tests. E aí eu vou ter um before all. Antes de tudo, ele vai dar o start nesse container, tá? A ideia é que antes de começar os testes aqui, ele dê o start no container aqui, e aí configure aqui a URL desse nosso container aqui. Conecte com o Mongo que levantou, tá? Essa é a ideia aqui. Beleza? Aqui eu tenho exemplo, ó. Então se alguém estiver vendo o vídeo aí, por exemplo, quiser usar Postgres, ó, a configuração é essa, ó. Então eu vou ter o Postgres aqui. Aqui no meu exemplo usei a imagem do Postgres 14 Alpine, então essa é a imagem lá no Docker Hub. Então usei Postgres 14 Alpine. O que eu faço aqui? Eu configuro a database, o username e o password. E depois aqui no Dynamic Property Source eu configuro, ó, Spring Data Source URL. Aí vai pegar daqui, ó, JDBC URL, username e password. Beleza, para que ele consiga conectar. Então essa ideia que quem vai utilizar Postgres pode fazer dessa forma aqui. Beleza, então eu já configurei essa parte aqui. Então deixei o before all, ou seja, isso aqui vai executar antes de executar todos os testes, né? Antes de tudo. Vai levantar o container. O mock MVC está dizendo que não está usado porque realmente não vou usar aqui. Eu vou deixar ele aqui porque eu vou precisar em toda classe que eu estender esse Basic Integration Test, eu vou acabar utilizando o mock MVC. Então, vamos para a primeira aqui, ó. Eu já tenho um nome aqui, ó. Deixa eu só marcar que a gente já fez esse. Eu vou criar o Register Controller Integration Test. Tá? Então, eu vou criar aqui o Register Controller Integration Tests.
Eu vou dar um extends. Opa, extends base integration test. Beleza, eu não vou precisar colocar as anotações aqui, porque as anotações que eu preciso já estão aqui, ó. Tá? Então, ele vai ficar sem anotação nenhuma aqui. Beleza, vou pegar mais um pouco de código. Ah, até não ficou alinhado aqui, ó. Alinhar. Vou pegar mais um pouco de código para nos guiar aqui no nosso teste. Vou apagar isso aqui. Então, eu vou precisar do Object Mapper, que é para ele transformar um objeto de request em um JSON. Vou usar o User Repository, já que a ideia é a gente cadastrar. Vou usar um after each. E aqui são as dois métodos de teste. E aqui eu tenho um método privado que é para nos ajudar a criar criar um request, né, para fazer o save de um novo usuário, tá? Então qual é a ideia aqui, ó? After each, ou seja, depois de cada um, isso aqui vai executar depois de cada um desses testes, ou seja, esse teste é executado, aí isso aqui executa. Esse teste é executado, aí isso aqui executa. A ideia é limpar a base. O que acontece? Então aqui eu consigo usar o Outwired, porque como eu estou usando o Spring Boot Test, de fato eu vou ter um contexto, a minha aplicação ela vai subir. Então eu consigo fazer um Outwired aqui, por exemplo, para ter acesso ao User Repository e fazer um delete all na base. Então eu vou executar um teste, como eu vou registrar o usuário, cada um desses testes aqui provavelmente ele vai fazer um save de um usuário. E aí, quando o save terminar, eu vou dar um delete, eu vou dar um quando o teste terminar, eu tiver feito um save, o próximo teste, antes de ser executado o próximo teste, ele faz um delete. Então ele limpa a base para que o próximo teste ele possa fazer um outro teste que inclua outro usuário, enfim. Eu limpo a base para que um teste não interfira no outro. Isso porque nem sempre os testes vão executar na mesma ordem, tá? Às vezes, se eu tentar encadear, por exemplo, que esse primeiro método queria um usuário X e o segundo método eu acabe usando, nem sempre vai dar certo, tá? Pode ser que às vezes ele inverta a ordem e esse aqui execute antes desse. Então vamos lá. O que eu posso tirar daqui? Então a ideia aqui, ó, should register user with whole user. Aqui, ó, ele já me fez uma ajuda aqui, ó. Eu vou deixar ele completar para mim. Então o que ele fez já aqui, ó? Qual é a ideia? A ideia é eu montar um request, né? Porque o que eu vou fazer? Eu vou chamar o post. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê a nossa controller register? É stock register. Então eu vou chamar esse cara aqui, ó, para registrar. Então aqui eu vou ajustar para que eu chame /stock/register. Aqui agora eu vou começar a fazer um import estático aqui, ó. Então eu vou mock server http request post. Pode ser que eu tenha errado, na verdade, aqui. Acho que não é esse aqui, não. Mock MVC request. Esse aqui. Tá, então eu vou fazer uma chamada para stock register, vou dizer que o meu content type é um application JSON, e aqui eu vou transformar esse request, né? Porque lembrando, o meu register user, ele recebe aquele tipo ali, ó, register user request. Então aqui ele está criando aqui embaixo, ó, test user, test example e senha, password 1, 2, 3. Então ele está recebendo o request, e aqui no content é justamente onde eu passo esse objeto, só que eu não posso passar esse objeto direto, né? Porque no final é um JSON. Então, o Object Mapper aqui, que a gente está instanciando aqui, ele vai fazer isso, ó, write value as string. Então, vai transformar isso para string. E aqui, eu vou dar um import estático no status. Ele vai testar aqui, ó. Ele vai esperar, ó, ainda expect status is created. Se eu voltar aqui, o status que eu retorno é created, ó. Status created. Então, ele vai testar se esse status é created. Então, aqui a gente teria a parte de... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, como é que a gente fez a nomenclatura. No stock service a gente tem o arrange, o action e o assertion, né? Então aqui é a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho um arrange. Lembrando também que vocês podem ver aqui esse nome por given. Given. Aqui seria um action ou when. Então, given and em. Aqui a gente tem um action e um then, né? A gente tem um assertion juntos aqui, ó. Então aqui aqui de certa forma já é um assertion, né? E eu também posso pegar o JSON de retorno e testar se ele veio dessa forma. Só que o meu retorno ele é void. Então o único teste que eu posso fazer aqui de fato é esse, ó.
é eu testar se o meu... então aqui seria um action e um assertion junto. E aqui seria um when e um then, tá? Quando vocês não tiver um arrange, como eu comentei, vocês vão ter given, então dados esses valores, when, ou seja, quando essa chamada acontecer, them, que seriam meus assertions, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui um depara. Range é como given, action é como when. Na verdade aqui, ó, when. E o assertions e o them, tá? Então essa é a moral. Às vezes vai ter esse given, when e them, ou arrange, action e assertions, que é o AAA. Beleza, então o meu teste é isso. É eu fazer a chamada e receber um created aqui. E aí eu posso levantar aqui, ó. Vamos rodar para ver o que vai acontecer. Eu vou levantar o Docker aqui, independente se der certo lá ou não, só para a gente ver se vai... Olha aqui, ó. Subiu um Mongo aqui, ó. Subiu o teste de containers e o Mongo. Ó, e aí quando terminar o teste, ele acaba. E a gente teve um problema aqui, ó. A gente não chegou a ter um erro, mas algo não aconteceu como a gente queria. E aí está dizendo que teve um problema de error creating bin with name object map and local qualifying bin. Ó, tá reclamando do meu object mapper. Deixa eu ver o que aconteceu com o meu object mapper. Eu não tenho a configuração do object mapper aqui dentro da minha aplicação. Vou ver de novo o erro ali. Bota aqui. Eu não uso ele em nenhum lugar. Ele vai esperar a list bem qualifies authority candidate. Word required true. Será que eu preciso fazer uma configuração de object mapper? Não me lembro de ter precisado fazer isso antes. Vou ver se eu vi em config aqui. Security filter. Config. Object mapper. Config. Bin. Public. Só fazer assim, pode ser assim. Também. Não vou configurar de nenhuma forma, então posso só dar um return aqui. Eu não quero fazer nenhuma return new object mapper. Opa! Beleza, então se alguém chamar um object mapper agora, ele vai pegar esse provavelmente. Então aqui ele vai fazer isso. Deixa eu ver se eu não estou errado. Deixa eu rodar todo aqui, ó. Não. Ah não, pera aí. Object mapper é errado aqui. Por isso ele tá dando errado. Não é aquilo, ó. Object mapper. Object mapper aqui. Nem preciso daquilo lá. Achei que tava estranho isso. Tá. Pra variar o import errado. Ultimamente tenho passado por isso. Vamos executar de novo aqui. Vamos ver de novo aqui no Docker. Ele vai levantar o teste container e uma versão de Mongo aqui, ó. 4. E... ó.
Vamos dar uma olhada aqui, ó, no registro e controle. Olha só. Ele de fato tá levantando a aplicação, ó. Ó, ele levanta a aplicação, vai conectar num Mongo que foi levantado, né? Então foi levantado um Mongo ali específico para os testes. E ele vai executar o teste e passou. Aí agora aqui, qual é a ideia? Então isso aqui foi. A ideia agora aqui é fazer o quê? Um show to return conflict when email already exists. Ou seja, se eu tentar fazer um cadastro de um usuário de e-mail que já existe, ele vai dar erro, porque essa é a validação que tem aqui, ó, se o e-mail já existe. Como é que eu faço isso? Eu posso copiar exatamente isso aqui, ó, colocar aqui, e aí eu faço uma chamada de novo, ó, passando o mesmo request. E aí eu devo ter um isConflict aqui, ó. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer uma chamada para salvar, então vai esperar que dê um created, e aí eu vou chamar de novo passando o mesmo request. Eu até poderia alterar aqui outras coisas, mas passar o mesmo e-mail, tá? Como a ideia aqui é fazer um teste de conflito, talvez um teste de conflito, ou seja, fazer a chamada para o meu controller e retornar um conflito, eu nem precisaria chamar talvez esse aqui se eu não quisesse. Eu poderia pegar o user repository, por exemplo, aqui, e salvar direto no banco, em vez de fazer a chamada pela controller, salvar direto pelo user repository um usuário com esse mesmo e-mail. Mas eu vou deixar assim, eu vou fazer duas chamadas mesmo, tá? É como se eu fizesse quase outro teste que nem eu estou fazendo aqui em cima. Então vou mandar executar tudo. Esse tipo de teste é um pouquinho mais demorado, porque justamente é daí que levantar o contexto da aplicação, tá? E deu certo, ó. Os dois passaram, tá? E aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá pro próximo. Porque lembra, esse estoque register aqui, essa parte de registrar, se a gente for lá na nossa configuração no security filter, não, no security config, ele está permitido, ele está aberto, ó. Então não precisa estar autorizado, autenticado, passando um token, não é necessário. Então essa parte é aberta, então por isso aqui eu não tenho nenhuma configuração. Então esses endpoints são abertos, então os testes eles executaram de boa aqui. Agora a gente vai para o próximo teste aqui, ó. E aí sim, esse próximo teste, a gente vai fazer teste em cima da Stock Controller, ó. Então eu vou fechar aqui. Vou criar aqui Stock Controller Integration Test. Aqui ó, também ficou errado. Aqui eu tenho uma configuração um pouco maior. E eu vou copiar e vou colar aqui. Opa, mas aqui... Outward, Object Map aqui não podemos ratear agora. É este aqui de baixo. Stock Repository. Stock Purchase Repository. Aqui eu tenho uma outra configuração de... A gente já vai ver agora, Mocked Static, que eu vou utilizar. Eu vou usar um before it, um user, JWT user data. Aqui o Mockito. Então a gente vai ver um pouquinho de Mockito, que a gente viu no último vídeo sobre Mockito. Então, embora a gente levante um contexto aqui, a gente tenha tudo da aplicação, eu posso, em alguns momentos, se eu quiser, utilizar o Mockito para mocar algo específico, tá? Digamos aqui, a ideia desse teste de integração é, de fato, testar a minha aplicação, ou seja, testar todo um fluxo pela controller até chegar no banco. Mas digamos que eu tivesse uma chamada para uma API externa. Eu posso mocar essa API externa, tá? Mas todo o resto eu vou estar, de fato, levantando um contexto e testando, ou a parte do banco, enfim. Mas daqui a pouco a API externa eu não quero testar, então eu consigo mocar, utilizar o Mockito nesses casos aqui. Beleza. O que a gente fez aqui? Vou usar o Object Mapper, vou usar o Stock Repository. Aqui, a ideia é o que vai acontecer aqui? Até posso deixar comentado por enquanto isso aqui, para acontecer o erro.
E aqui eu vou deixar até comentar também. Beleza, aqui fiz uma configuração de, depois de cada um, ele vai limpar tanto aonde ficam as ações quanto as compras aqui. E a ideia é a gente testar, então, should save stock purchase successfully e should fail without authentication. Beleza. Então tá, vamos lá. Vou fazer esse teste primeiro aqui, porque é justamente o seguinte, estão vendo que eu estou usando uma anotação aqui, ó, with mock user, tá? Isso aqui é do Spring Security, tá? Spring Security Test, ó. Ou seja, aqui eu estou mocando que o usuário que está fazendo essa chamada aqui, ele tem a role user, tá? Então, essa chamada deve acontecer. Então, quando ele chamar a minha controller lá, que precisa ser autenticada, ou seja, ele vai chamar esta controller aqui, ó, stock controller, ó. Lembra que eu preciso da role user, ó, para chamar? Então, quando ele chamar, ele vai conseguir bater porque eu estou mocando ele que essa chamada está tendo a role user. E essa aqui não. Ó, não coloquei o mock, então a gente vai dar erro aqui. Então vamos montar. Fazer a montagem para chamar este. Opa! Para chamar este save purchase aqui. Então eu vou precisar de um stock request. Ele poderia ter montado para mim uma stock request aqui, né? Não quis montar. Beleza. Vamos fazer o seguinte: stock request. Deixa eu ver se tem. Ah, aqui, ó. Tinha builder, tem um builder ali, ó. Stock, quantity, date, price. Local date e big decimal. Beleza. Então tem o request, agora eu vou usar o mock MVC para performar ali, ó. Perform um post, vamos lá. Importado o mock MVC, depois o status aqui. E a chamada vai ser para barra estoque. Então aqui barra estoque, object mapper aqui. E aqui ele está retornando um não autorizado. Mas lembra que a gente não fez nenhuma configuração específica aqui com o uso do meu Spring Security, tá? Então, o que está acontecendo nessa versão a partir do Spring Boot 3, se eu não me engano, é que ele está retornando um forbidden. Eu vou deixar um unauthorized, mas ele faltou aqui, ó. Extends Base Integration Test. Beleza. Aí o mock MVC aqui vai rodar. Então, eu vou deixar o unauthorized para a gente ver o erro, tá? Vou executar aqui. Talvez a gente não veja o erro ali, tipo, de assertion, por exemplo. Eu esperava receber tal coisa e recebi tal coisa. Vamos ver se foi. Olha aqui, ó. Foi, na verdade, ó. Ou seja, então aqui ele tá mostrando qual foi a chamada que a gente fez, ó. Então aqui tá o body da chamada, do request, ó. Fez um post barra estoque. Aqui foi o que a gente mandou, ó. Então o nosso object mapper transformou o nosso objeto num corpo de JSON. E aí, aqui no response, ó, ele recebeu um 403, ó. Então, ou seja, esperava 401 e recebeu 403. Então, como a gente configurou o nosso Spring Security, ele faz por padrão isso. Ele tá retornando sempre forbidden mesmo, quando na verdade tu não tem autorização, né? O forbidden é quando tu tem autorização, mas tu não tem permissão de fato por algum motivo, porque tu não tem aquela role. Como a gente já configurou, eu vou... E a gente tá retornando assim, o nosso... quando a gente faz uma chamada para um endpoint que a gente não tem autorização, que a gente não está passando token nenhum, ou seja, a gente não tem autorização, ele está retornando forbidden. Então, eu vou deixar aqui como forbidden para que o nosso teste passe. Então, se eu mandar executar aqui, eu vou ter agora o teste passando porque eu coloquei o que ele está retornando de fato quando a gente chama. Beleza. Fizemos essa parte e agora a gente vai para a parte de cima. A parte de cima, então, vou usar o mock user para dizer que eu estou logando com uma role específica, que é a role user que eu preciso, ó. Role user. E aí eu vou fazer a chamada e aí vamos dar uma olhada aqui, ó. O que ele retorna? Ele retorna o stock response aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Então eu posso utilizar aqui o endExpect created. Vamos ver. Stock created. Is created.
E eu ainda tenho a questão do unexpect. Eu posso usar JSON, JSON path, como é que é? JSON path. Eu só não lembro como é que eu vou pegar assim a expressão, não é assim, é ponto id equal id. Não vou pegar o id, eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, o que ele vai retornar? Response, stock, porque eu não vou conseguir fazer. Então stock, e aí vai ser request.getStock. Fechei aqui, uma coisa tá errada. Eu acho que tá errado o JSON path. Vou ver se ele podia me ajudar aqui. Aqui. Ah, value. Não era aí, cuzão. Então, estoque value. Vamos executar assim e vamos ver o que ele vai retornar. Mas a ideia é essa, ó. Então eu posso pegar o status, né, no expect status is created, e também posso pegar um JSON, né? Isso aqui é o objeto do JSON. Então é como se ele fizesse isso, né? Então o dólar aqui, ele pega este objeto aqui e depois ponto estoque, porque é um atributo que eu tenho, que é o estoque, tá? Então é assim que ele faz o processo. Vou mandar executar. E tivemos erro. Beleza. Agora deu o erro esperado lá do que a gente comentou aqui em cima. O que acontece é o seguinte. Ele está dizendo que teve um problema em fazer um cast da classe JWT UserData para user, do UserDetails. Aonde está acontecendo isso? Quando ele moca para mim um usuário, ele vai mocar por padrão um user do tipo UserDetails. Então, lá na nossa Stock Service, aqui, ó, a gente tem um getUserData aqui, ó, que é um objeto nosso, ó, que ele pega o Security Context Holder, getContext, pega o Authentication Principal e faz um cast por JWT UserData. Por que ele faz isso? Porque a gente, no Security Filter aqui, a gente colocou, ó, dentro do objeto Authentication aqui, ó, o set Authentication, a gente colocou dentro dele um tipo de usuário que um objeto que é esse JWT UserData, tá? E aí, por padrão, normalmente o objeto que a gente coloca aqui, ele pode implementar o user do UserDetail, só que eu não fiz dessa forma, não está feito aqui, ele não implementa ninguém. Então ele não consegue fazer o cast desse objeto aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Como ele não consegue fazer esse cast aqui, quando isso aqui acontece, a gente vai mocar este retorno aqui. Então eu vou mocar para que quando a chamada seja feita aqui na Stock Service para esse getUserData, o objeto que seja passado, esse objeto JWT UserData, que na verdade ele pega só o user ID no final aqui, seja um objeto que eu quero, tá? Então por isso eu estou usando aqui, ó, o mocked static, porque o que acontece? Aquele objeto ele é um objeto estático, então eu preciso usar esse cara aqui. Então, ó, quem é o cara estático é o meu security context data, tá? Porque ele tem um método estático aqui. E aí aqui, ó, a configuração ficou no before it, então antes de cada um executar, ele executa isso. Só que eu criei nem precisava ter criado, na verdade, o test user para setar aqui, poderia ter colocado o user aqui direto, o user ID direto aqui, o e-mail também, enfim, mas ficou montado assim. Então ele criou os dados do usuário aqui, depois seta aqui, e aí o que acontece? Ó, o Mockito, mockStatic, Security Context Data Class, quando o getUserData for chamado, retorna UserData. Então, quando ele for chamado, vai retornar esse usuário com esses dados aqui, ó, com esse user123, com este e-mail aqui e com esta role de user. Basicamente isso, e aqui eu tenho um cleanup. Então, no final aqui, depois de executar, se tiver alguma configuração, ele faz um close aqui, tá? Para não ficar nenhuma sujeira pro teste. Então, beleza. Se eu mandar executar agora,
Vamos executar toda a classe. Os dois passaram, tá? E aqui, obviamente, eu posso testar mais coisas, né? Então, eu posso pegar meu objeto aqui de response e testar o price. Eu lembro que isso aqui ele não estava completo, tá? Então, por isso que eu vou deixar o estoque. Eu não estou com a aplicação rodando, mas eu lembro que não retornava todos os valores, tinha que fazer um ajuste ainda. Então, mas eu me lembro que o estoque, o nome do estoque ele retorna de volta. Mas se eu quisesse testar outras coisas, basta botar aqui, ó, tirar o ponto e vírgula dali e chamar mais um unexpect aqui, ó, por exemplo, quantity, tá? Para ter certeza que ele está retornando aquilo que a gente espera ali. E aí, caso eu tirasse isso aqui, caso eu tire isso aqui, eu vou ter um erro aqui, porque não vai ter ninguém, não vai ter usuário mocado aqui, né, que tivesse autenticado. Então, ele vai dar erro aqui, ó, porque ele vai dizer, ó, tu esperava um created e na verdade tu recebeu um forbidden, ó. Então, para os casos que eu quero chamar endpoints estão fechados, digamos assim, eu preciso usar esse with mock user aqui. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Temos 4 exemplos aqui, então a ideia é que a gente depois aplique para todos os endpoints ali, né? E aí lembrando que cada endpoint ele vai ter pelo menos um teste, mas a ideia é que a gente teste a quantidade baseada nos cenários, né? Quais são os cenários que a gente enxerga. Então tem o caso de sucesso aqui, por exemplo, onde eu consigo criar, e tem o caso ali que é, por exemplo, quando eu mando um estoque que já existe, que aí eu vou ter esse erro aqui. Então são pelo menos os 2 cenários possíveis, tá? E deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada no Notion aqui. Beleza, era isso que tem uma sujeirinha ali eu usei o Notion de exemplo. Então é isso, tá? Então é bem interessante usar o teste containers, por exemplo, voltando ali para a questão do Postgres, tá? Então se eu quiser usar o Postgres, eu uso essa forma aqui. E se eu tiver, por exemplo, usando o Flyway numa aplicação minha, e eu for utilizar o teste container com o Postgres, quando eu executar, quando eu levantar a aplicação ali, o Postgres vai levantar e o Flyway vai executar todas as migrations que tiverem ali configuradas, tá? Então, é bem interessante, porque fica bem completo o teste, né? Imagina que eu tenho, de fato, estou fazendo as migrations com Flyway, quando eu faço um teste de integração, o meu Flyway está sendo testado também, ele está, de fato, executando todos os scripts ali sempre, tá? E eu acho que era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. É um complemento, tá? Lembrando, aquele vídeo lá de 2022 ele não tá desatualizado, não é porque é de 2022 que tá desatualizado e não serve, ele serve. Até que vocês viram que a gente está usando algumas as notações iguais. Aqui a questão é que a gente está usando o teste container ali e não uma base, digamos, em memória ou em arquivo aqui como o HQL, né? HQL não é HQL. O nome tá errado, HQL é outra coisa. Mas enfim. Então tá aqui os testes com teste contrário. Espero que vocês tenham gostado, beleza? E até um próximo vídeo. Valeu!